Contexto histórico-filosófico da educação. Unidade 3, Tópico 2. Este é um resumo em audiobook. Na descrição do vídeo tem o link para o resumo da disciplina completa. Com ele você pode imprimir e ler onde quiser. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com sua turma. Bons estudos! Tema de aprendizagem 8. Contexto histórico-filosófico educacional contemporâneo. Vivemos em uma era marcada por rápidas transformações nos comportamentos humanos, nos valores sociais e nas estruturas institucionais. Essas mudanças atingem todas as esferas da sociedade, e de forma intensa, a educação. O respeito à diversidade, às individualidades, as formas alternativas de vida e a pluralidade de pensamentos passou a ser não apenas desejado, mas necessário. Antes, seguir a maioria era o certo. Hoje, ser diferente é ser autêntico, e essa autenticidade busca reconhecimento e respeito. Essas transformações são impulsionadas pelos avanços tecnológicos, pela conectividade global e pelo fluxo constante de informações. Estamos cada vez mais informados, mas nem sempre bem informados. A educação, então, assume papel decisivo, pois forma cidadãos críticos, reflexivos e capazes de lidar com a complexidade do mundo contemporâneo. Novas gerações trazem consigo novos parâmetros de interação e entendimento, muitas vezes gerando conflitos com valores de gerações anteriores. A escola, como reflexo da sociedade, torna-se palco desses embates e, ao mesmo tempo, espaço privilegiado para a construção do diálogo e da ética. É preciso, então, compreender essas mudanças, analisá-las com empatia e responsabilidade, para partir desse diagnóstico, buscar caminhos que promovam uma convivência respeitosa, crítica e construtiva. A beleza da humanidade está na sua dinamicidade, na sua capacidade de transformação, na pluralidade de experiências e no reconhecimento do outro como parte de um todo interdependente. Paulo Freire, e a educação dialógica. Nesse processo de transformação da educação, é fundamental relembrar Paulo Freire. Crítico da educação vertical, imposta de cima para baixo, Freire acreditava na pedagogia do diálogo como ferramenta para o desenvolvimento humano. Para ele, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as condições para que o conhecimento seja construído coletivamente a partir da realidade do educando. Freire denunciava o modelo tradicional, que aprisionava os estudantes em um currículo engessado, descolado de sua vivência, impedindo o florescimento do pensamento crítico. Defendia que o ato de ensinar deveria ser aberto, dialógico, partilhado, baseado na escuta e na valorização do saber popular. O currículo não deveria ser um instrumento de dominação, mas de libertação. Educação ambiental e a ética do pertencimento. A educação ambiental surge como resposta a uma crise de relação entre os seres humanos e a natureza. Por vezes esquecemos que, além de pertencermos à sociedade, fazemos parte de uma complexa teia da vida, em que todas as formas de existência estão interligadas. A relação predatória com a natureza, estimulada por uma visão de superioridade humana sobre os demais seres vivos, gerou consequências graves como o aquecimento global e os eventos climáticos extremos. É preciso superar essa visão fragmentada. Francis Bacon, na modernidade, já dizia que para dominar a natureza é necessário obedecer às suas leis. Porém, esse domínio se transformou em exploração. Agora, mais do que nunca, é hora de desenvolvermos um sentimento de pertencimento e interdependência com o planeta. A ética que fundamenta a educação ambiental é a bioética, uma ética da vida, do cuidado, da reciprocidade. O conceito de ethos, de origem grega, reforça essa ideia. Ethos significa tanto morada como modo de ser. A educação ambiental, assim, torna-se um chamado à responsabilidade coletiva pelo cuidado com a casa comum, em que todos, humanos e não humanos, estão inseridos.
Princípios da educação ambiental. De acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental, essa educação deve estar baseada em princípios como o enfoque humanista, que valoriza o estudante em sua vivência, o enfoque holístico, que compreende a realidade de forma integrada, o enfoque democrático, que busca decisões coletivas, e o enfoque participativo, que permite a atuação ativa da comunidade na construção de práticas sustentáveis. O humanismo da educação ambiental está centrado na dignidade do ser humano como parte do mundo. O holismo, por sua vez, combate o reducionismo, propondo uma visão ampla dos problemas ambientais. Já o enfoque democrático exige que as decisões que afetam o ambiente sejam tomadas coletivamente. A participação é vital tanto no ambiente escolar quanto na esfera social, política e econômica. Desafios pedagógicos contemporâneos. Zygmunt Bauman nos alerta para a liquidez das relações na sociedade contemporânea. Vivemos tempos em que tudo é passageiro, os vínculos, as instituições, os valores. Isso gera insegurança, fragilidade e um profundo individualismo. No espaço educacional, essas características se manifestam em diversos desafios. A desmotivação dos estudantes, a dificuldade de lidar com a diversidade, a precarização das condições de trabalho docente, a banalização do conhecimento, a diversidade cultural, os diferentes níveis de aprendizagem, a ausência de recursos e a sobrecarga de trabalho dos professores são apenas alguns dos obstáculos enfrentados. Avaliar a aprendizagem, hoje, deve ser visto como parte do processo e não como punição. Além disso, a desvalorização da ciência, da arte e da cultura precisa ser combatida com uma formação crítica e sensível. Educação híbrida. A educação híbrida integra elementos do ensino presencial com atividades virtuais, mesclando momentos síncronos e assíncronos. Durante a pandemia da Covid-19, essa modalidade ganhou visibilidade e mostrou sua eficácia, evitando a interrupção dos processos educativos. Mais do que uma alternativa, tornou-se uma ferramenta pedagógica fundamental para o presente e o futuro da educação. O modelo híbrido permite personalização do aprendizado, flexibilidade de horários, autonomia e protagonismo do estudante. Para sua efetividade, exige planejamento cuidadoso, definição de objetivos, diagnóstico da realidade dos alunos, uso apropriado de recursos e constante avaliação. A presença do professor é indispensável, mediando as interações e assegurando que o processo de aprendizagem seja significativo. Metodologias ativas. Diante da crise da pedagogia tradicional, surgem as metodologias ativas como alternativa transformadora. Nessas metodologias, o aluno deixa de ser mero receptor e passa a ser protagonista do conhecimento. O professor, por sua vez, atua como mediador e facilitador do processo. Entre as principais metodologias ativas estão: aprendizagem baseada em problemas. PBL propõe um desafio inicial, que instiga a pesquisa, a análise e a formulação de soluções. Sala de aula invertida. Os alunos estudam os conteúdos antes das aulas presenciais e, em sala, debatem, aprofundam e aplicam os conhecimentos. Estudo de caso. Promove o raciocínio crítico por meio da análise de situações reais. Aprendizagem entre pares. Valoriza a troca de saberes entre estudantes, estimulando a cooperação e o respeito mútuo. Trabalho em equipes. Favorece a construção coletiva do saber e o desenvolvimento de competências socioemocionais. Aprendizagem baseada em projetos. Articula teoria e prática em torno de desafios concretos, promovendo engajamento, autonomia e criatividade. Essas metodologias exigem planejamento, intencionalidade e abertura ao novo. Não substituem o papel do professor, mas o ressignificam. O educador deixa de ser o centro da aula para ser guia, provocador de reflexões, incentivador do diálogo e da criticidade. Novos desafios. O mundo contemporâneo é marcado por contradições. Ao mesmo tempo em que avança tecnologicamente, enfrenta crises sociais, ambientais e culturais profundas. A educação, como prática social,
deve estar atenta a esses desafios e buscar soluções criativas e comprometidas com o bem comum. O ambiente escolar é reflexo da sociedade. O que se vive dentro da escola representa em miniatura os dilemas, conflitos e esperanças do mundo. Por isso, a atuação docente exige sensibilidade, responsabilidade e consciência crítica. O professor é agente de transformação, e sua prática deve refletir um compromisso ético com a formação integral dos estudantes. A sustentabilidade, a inclusão, a valorização da diversidade e a promoção da justiça social devem ser princípios norteadores de qualquer proposta pedagógica. A educação do presente e do futuro precisa estar sintonizada com as demandas do mundo real, sem perder de vista a sensibilidade, o cuidado e a humanização. Participar da transformação. Educar é um ato de coragem, de amor e de compromisso. O educador precisa olhar com atenção para seus alunos, reconhecer suas histórias, suas dores, seus sonhos. A sala de aula não é um espaço neutro, mas um lugar onde vidas se encontram, se transformam, se constroem. A missão de educar vai além da transmissão de conteúdos. É preciso formar cidadãos críticos, conscientes e comprometidos com a transformação da realidade. A docência exige competência, mas também sensibilidade. Exige conhecimento técnico, mas também envolvimento afetivo. Com as metodologias ativas, a educação híbrida, o compromisso com o meio ambiente e o diálogo constante com a diversidade humana, a escola pode se tornar um verdadeiro espaço de libertação, de formação integral, de promoção da vida em sua plenitude. Que cada educador possa assumir esse desafio com coragem, criatividade e amor pela humanidade. Fim de mais um tópico. Antes de partir para o próximo vídeo, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e deixar aquele like maroto. Considere nos apoiar tornando-se membro ou adquirindo o resumo da disciplina. Compartilhe este vídeo com sua turma e bora pra cima!